Olá, tudo bem? 19 horas e 8 minutos, 22 de abril do ano de 2026. Estamos aqui no nosso canal oficial, Rocha Felipe Cunha Oficial. Agora vamos tratar do capítulo 13 de Atos, nessa sequência de estudos diários aqui, versículo a versículo, para melhor compreensão da epístola, do livro de Atos. Esse livro, como eu já disse antes, é de suma importância para aqueles que querem saber o que é de fato uma igreja, o que de fato é o evangelho, o que é de fato seguir a Cristo. Então é importante estudarmos, não apenas lermos, entender todo o contexto histórico, judaico, bíblico, para entendermos de fato o que é uma igreja verdadeira, o que é ser um cristão verdadeiro, que isso é o mais importante. Porque, creio eu, assim como eu, você busca a vida eterna, busca a verdade. Você já aprendeu aqui no canal que nós temos que sair da Babilônia, esse conceito filosófico romano ensinado pelo Império Romano, que usurpou o título do Senhor, modificou as doutrinas, em vez de ensinar a Bíblia, ensinar os dogmas dos bispos, alterando assim a verdade, mudando a verdade de Deus em dogmas. Então nós temos que voltar para a igreja primitiva, que é a referência de igreja verdadeira. Tá? Atos é a igreja verdadeira. Do resto, se não for igual a Atos, é uma fraude. Simples assim. Lembrando que, na verdade, a igreja em Atos é o remanescente de Israel, que leva as boas novas aos gentios, e os gentios são enxertados na oliveira, que é o próprio Israel. As profecias bíblicas se cumprem em Cristo, ainda se cumprirão até o fim do Apocalipse. Né? Apocalipse já é as revelações do que vai acontecer. Estamos aguardando ansiosamente pela segunda vinda de Yeshua ben David. Ok? Quem está estudando conosco entende a nossa linguagem aqui. No topo do nosso canal tem o nosso e-mail, que é o nosso contato, e também a chave para você que queira ajudar esse trabalho aqui. Um outro detalhe, é preciso vocês que quiserem se inscrever no nosso Telegram, que é daqueles que a gente tem, está na descrição do vídeo. Nosso Telegram, eu posto as lives lá que eu vou iniciar, e também o meio de comunicação, caso esse canal caia, porque uma das nossas colaboradoras aqui, uma das nossas irmãs da fé que ajuda nesse trabalho, o canal dela caiu aqui. E meu canal é desde 2009. É um canal antigo, mas tudo pode acontecer. Você não perde contato conosco, guardando o nosso e-mail e entrando nas nossas outras redes sociais que estão na descrição do vídeo. Descrição do vídeo, você precisa entrar no vídeo quando ele estiver já pronto lá, a parte vídeos ao vivo, entrar no vídeo e na descrição ali embaixo você consegue achar as nossas outras redes, tá? E nossa comunidade tem um Telegram privado, que é só para aqueles que são da Teshuvah Koshua, que participam da oração todas as noites, às 23 horas e 30 minutos. Em maio faz 4 anos a nossa oração diária lá no Telegram. Ok? Informando isso, vamos aqui e vamos continuar aqui nessa aula de hoje, que vai ser extenso, são mais de 50 versículos. É uma aula que vai levar mais de 1 hora aqui para eu poder falar de tudo que está aqui só nesse capítulo 13. Então é importante você acompanhar aqui o raciocínio e deixe o joia, se inscreva no canal, tá bom? E é importante você também compartilhar para que outras pessoas possam aí também ter acesso a esse material. Lembrando que esse material ficará disponível quando terminar o livro de Atos. Vamos aqui de forma gratuita, óbvio, é assim que nós aqui trabalhamos desta maneira. Amém? Vamos
primeiro orar, agradecer a Hashem por estarmos aqui. Pai, em nome de Yeshua, obrigado, Elohim de Israel, Todo-Poderoso, por esse dia. Pai, peço que guarde essa live e todos os ouvintes dessa palavra. Fala com o teu povo de forma clara e objetiva. Nos ensina, nos exorta e nos corrija. No nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, meu Pai. Bom, queridos, fiz esse capítulo 3 hoje. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Lembrando que é uma aula feita diariamente. É um serviço, é um trabalho exaustivo, porque é contínuo. Precisa preparar para depois postar. Amém? E essas aulas estão na nossa playlist, que é Estudos de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Captura de tela, já estamos aqui em Atos 13. Aqui eu fiz um mapa para vocês verem onde Paulo já percorreu, tá? Aqui nesse capítulo. Tem aqui uns detalhes, tá? Jerusalém, Jerusalém, tem alguns detalhes interessantes. Aqui é a base em Jerusalém, tá? E aí eles vão sair daqui, vão chegar aqui na Síria, e aí vai ter a Antioquia da Síria aqui, onde pela primeira vez foram chamados de cristianos. Na aula passada eu já demonstrei isso aqui. Então aqui é um mapa só para vocês verem onde Paulo, o Shaul HaShaliach, já andou. E hoje também aqui vai ser a primeira menção aqui de Saulo, que também se chama Paulo. Muitos pensam que Paulo teve o nome alterado, mas não. Esse é o nome dele romano e vamos explicar nessa live de hoje aqui, para que vocês possam entender. Eu coloquei epígrafe, o título do capítulo 13 como o Despertar das Missões e a Ofensiva Gentílica. É o versículo 1 do capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé. É interessante que Paulo ele é muito visto como mestre dos pés de Gamaliel, só que as pessoas não param para olhar que Barnabé também é mestre, tá? Ele é um homem com muito conhecimento, e Barnabé ele está na ordem, né? Porque Paulo chega por último. Lembra que Paulo foi o último? Barnabé, ele provavelmente foi um dos 70, tá? Por isso que ele aparece em primeiro aqui, nessa lista de Lucas. Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Contexto histórico. Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do Império Romano. Diferente de Jerusalém, era cosmopolita. A lista de nomes reflete essa diversidade. Temos um levita de Chipre, que é o Barnabé, um africano, Níger, e um aristocrata, Manaém. Informação etiológica linguística. Profetas e doutores. No grego, profetai, proclamadores da vontade divina, e dikaskeloi, expositores das escrituras. Manaém, no hebraico, Menahem, que significa consolador. O fato dele ter sido criado com Herodes Antipas, o que matou João Batista, mostra como o evangelho penetrou na aristocracia, né? Entra no meio dos políticos, ali na família do império ou do governo, tá? Análise hebraica, doutores e mestres. Talmid Hacham, literalmente discípulo de um sábio. Na tradição judaica, mesmo o mestre mais elevado é considerado um eterno aprendiz da Torá, da lei. É o termo técnico para alguém profundamente instruído na lei, na Torá e nas tradições. Moré significa mestre ou instrutor. Deriva da raiz Yará, a mesma raiz da palavra Torá.
Isso indica que o doutor não é apenas quem detém conhecimento, mas quem aponta o caminho ou lança a instrução. Outro termo, rabi, ravi, no hebraico ravi, grande, multidão, significa meu grande ou meu mestre. No século I, era o título respeitoso para aqueles que tinham autoridade para interpretar as escrituras e tomar decisões halakicas, leis práticas. Tradição judaica. A estrutura de liderança múltipla assemelha-se ao conselho de anciãos das sinagogas, mas com a novidade da operação dos dons espirituais carismáticos. Esse aqui é o versículo 1, ok? Havia profetas e doutores. Então, eu estou explicando aqui os termos em hebraico, ok? Vocês conhecerem. Versículo 2. Significa que cada versículo estou trazendo explicações daquele versículo, tá? Versículo 2 agora com explicações desse versículo. Na tua Bíblia só vai estar o versículo, tá? Isso aqui é o que eu estou trazendo de importante para você aprender a leitura aí. Você pode ler com a sua Bíblia aberta e acompanhar com a gente aqui. Então é Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Informação linguística. Servindo, o termo grego é leitorgouton. Bastante letra, né? Origem da palavra liturgia. No contexto da Septuaginta, refere-se ao serviço sacerdotal no templo. Apartai-me aforizate, ou aporizate, significa colocar limites em volta de algo, consagrar para o uso exclusivo. Tradição judaica. O jejum tson era uma prática de preparação para a revelação divina. Na tradição profética, grandes decisões eram precedidas por períodos de abstinência para aguçar a audição espiritual. Aqui o Espírito Santo assume o papel que o Bet Kol, a filha da voz, ou a voz de Elohim, tinha na literatura rabínica. Verso 3. Versículo 3. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui, Paulo e Barnabé estão sendo chamados para levarem a palavra. Eles vão fazer a sua primeira viagem missionária. Então, esse aqui é o contexto, tá, pessoal? Contexto de impor as mãos. Shemirah, já explicado várias vezes, era o rito de transferência de autoridade. Tradição judaica acrescenta. Na tradição de Moisés e Josué, a Shemirah não apenas designava um cargo, mas simbolizava que o enviado agia com a autoridade total daquele que o enviou. Para os judeus, o enviado de um homem é como o próprio homem que enviou. Versículo 4. Assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. No contexto de Atos 13, verso 2, onde o Espírito Santo fala aos profetas e doutores, a compreensão do termo através do hebraico revela uma profundidade que o grego pneuma nem sempre transmite de imediato. Análise do termo Espírito Santo. No hebraico, a expressão é Ruach HaKodesh, Ruach. Etimologia. Esta palavra possui um significado triplo: espírito, vento ou sopro. Respiração. O significado da expressão Ruach. Conceito. Para a mentalidade judaica, Ruach não é algo estático. É uma força ativa e dinâmica. Assim como o vento sopra e move as coisas, a Ruach de Elohim é o agente de movimento na história. Em Atos 13, verso 2, quando a voz diz para separar Barnabé e Saulo, é o sopro de Elohim impulsionando a igreja para fora de suas fronteiras. Gênero.
Curiosamente, no hebraico, ruach é uma palavra de gênero feminino, na maioria, claro, das vezes. Isso evoca a ideia de cuidado, nutrição, a presença que paira, Gênesis 1:2, para trazer vida. HaKodesh, etimologia, deriva da raiz Kaf, Dalet, Shin, que significa separado, apartado ou consagrado. Conceito. O prefixo do artigo, ha, é o artigo definido o, portanto é o Espírito da Santidade ou o Espírito que é separado. Porque tem um artigo definido, Ruach HaKodesh, aqui a letra Re. Significado em Atos 13. Quando o Espírito diz apartai-me, em grego, está aporisate ou apeorisate. Separando Barnabé e Saulo, ele está operando em sua própria natureza de Kodesh, que quer dizer separação. Ele, que é o separado, convoca homens para serem separados para uma obra específica. Então, a Ruach, que é separado. Kodesh quer dizer separado. Então, Ruach HaKodesh separa Barnabé e Paulo para uma obra específica. Contexto histórico. Seleucia era o porto marítimo de Antioquia. Chipre era a terra natal de Barnabé, o que fazia sentido estrategicamente para o início da missão. Então, eles vão fazer a primeira viagem missionária. Verso 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Elohim nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Esse é o João Marcos. Informação e linguística. Salamina, principal centro comercial de Chipre. Cooperador, literalmente remador de baixo ou assistente. João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, tinha um papel prático e de suporte. A tradição judaica, a estratégia de Paulo sempre começava na sinagoga Beit Knesset. Como um judeu e treinado por Gamaliel, ele tinha o direito de falar como mestre visitante. Beit Knesset, que traduzimos como, em grego, sinagoga. Etimologia e significado: hebraico, Beit Casa, Knesset, reunião, assembleia. Significado diferente do Beit Hamikdash, o templo de Jerusalém, o templo da santidade, que era o lugar do sacrifício, a sinagoga era o lugar da instrução e da comunidade. Raiz da palavra. A palavra vem de kanas, reunir. Reunir, no grego de Atos, o termo é sinagoge, que mantém exatamente o mesmo sentido, reunir juntos. Tem aqui, interessante, né? Vamos caminhando. O confronto em Pafos, do 6 ao 12. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Lembra que eu falei para vocês já no nosso canal que o nome Jesus era um nome comum na época, porque Yeshua, várias pessoas se chamavam Yeshua. Aqui está um caso bíblico aí em Atos 13, verso 6, que aparece Bar Jesus. Nós temos uma palavra aramaica aí, duas palavras, uma junção de Bar, filho de Yeshua, tá? Então, do aramaico, Bar Yeshua, filho de Jesus, né? Seria ali, por isso está Bar Jesus. É irônico que alguém com esse nome fosse um falso profeta, justamente. Mágico, magos. No mundo helenista, judeus que alegavam ter poderes místicos eram comuns, misturando esoterismo com tradição bíblica. Isso existe até hoje, tá? Verso 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a Barnabé e a Saulo, desejava muito ouvir a palavra de Elohim.
Contexto histórico. Sérgio Paulo foi uma figura histórica confirmada por inscrições arqueológicas. O título procônsul é politicamente exato para uma província senatorial como Chipre naquela época. Verso 8. Mas existia-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ele não queria que esse homem importante conhecesse o evangelho porque ele queria usar esse homem. Né? Elimas é um falso profeta. Provavelmente derivado do árabe ou aramaico alim, sábio mago. Esse é o nome de Elimas. Verso 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Eu coloquei em amarelinho ali para você ver, ficar bem claro. E isso está em Atos 13, verso 9. Cheio da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e pondo os olhos nele. No quê? No mago. A mudança de Saulo para Paulo em Atos 13, 9 não é uma mudança de nome dada por Deus, por Elohim, como ocorre com Abraão e Jacó. Abraão, Deus mudou de Avram para Avraham, e Jacó vira Israel. Mas sim uma mudança de uso contextual. Por quê? Vou explicar. Em hebraico o nome dele é Shaul. Shaul deriva da raiz Sha'al, que significa pedir, solicitar ou interrogar. Significado literalmente o desejado, ou aquele que foi pedido a Elohim. Conexão tradicional. Saulo pertencia à tribo de Benjamim. Na tradição judaica, o membro mais ilustre dessa tribo na história de Israel havia sido o rei Saul, o primeiro rei da nação. É muito provável que seus pais tenham lhe dado esse nome em homenagem ao herói da sua tribo. O nome Paulo, Paulus, latim Paulus. Etimologia, o termo latino Paulus significa pequeno, pouco ou humilde. Contexto romano. Na estrutura de nomes romana, o Paulus era um cognomen, um sobrenome ou um apelido familiar. Significado significa pequeno. É interessante notar o contraste teológico. Enquanto o nome hebraico remete ao grande rei, o nome romano remete a pequenez ou a humildade. Esse contraste é interessante. Quando ele é chamado de Shaul, está lembrando do rei. Quando fala Paulo, está falando de alguém humilde, pequenino. Ok? Então o nome dele não foi mudado, tá ok? Por que tinha dois nomes? Vamos explicar. Diferente do que muitos pensam, Paulo não ganhou esse nome após a visão a caminho de Damasco. Como cidadão romano nato, nascido em Tarso, ele era romano de nascimento, ele possuía o que se chama de supernomen ou signum. Ele tinha a dupla identidade. O sistema de dupla identidade era extremamente comum para judeus que viviam na diáspora fora de Israel ter dois nomes desde o nascimento. O nome sagrado hebraico usado na Beit Knesset, na sinagoga dos judeus, e na vida religiosa familiar para o mundo judeu era Shaul. O nome civil grego-latino usado para transações comerciais, política, interação com o Império Romano, para o mundo gentílico ele era Paulus. Curiosidade linguística, os nomes são foneticamente semelhantes, Shaul e Paulus, o que facilitava a transição entre as culturas. Contexto histórico, ponto crucial. Aqui Lucas introduz o nome romano Paulus. Como ele agora transita em círculos gentílicos e perante um procônsul, ele usa seu nome de cidadão romano em vez do nome hebraico Shaul. Ok? Então ele já tinha esse nome, tá? Só que ele só usava esse nome no meio dos gentios. Como agora ele só vai lidar com gentil, ele continua em Jerusalém sendo chamado de Shaul. Mas entre os gentios ele é conhecido como Paulus. Entendeu? Não, ele não teve um outro nome, ele já tinha esse nome, tá? É uma questão de praticidade, é uma questão comum. As pessoas inventam cada coisa, né? Fantasiam certas coisas, nada a ver, né? Ele vai lidar com gentios, ele vai ter o nome de gentil. Vamos seguir. Verso 10. Então Paulo chega para esse falso profeta chamado Bar Jesus e diz para ele:
Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Tradição judaica. O jogo de palavras aqui é pesado. Paulo chama de filho do diabo, em contraste direto com o seu nome, que é Bar Jesus, filho da salvação. É um julgamento profético típico dos profetas do Antigo Testamento. O nome dele significa Bar Jesus, filho da salvação. Só que Paulo chama ele de filho do diabo, porque o que ele está fazendo é característica de filho do capeta. Mesmo tendo um nome tão bonito. Versículo 11. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele uma escuridão e trevas, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Informação. Escuridão e trevas, tá? Aquiles Kai Scotus. Termos médicos usados por Lucas. Aquiles refere-se a uma névoa sobre os olhos. Se tem alguém aqui que estuda grego, gente, eu tô lendo, tá? Mas eu não sou especialista em grego, tá bom, pessoal? Eu sei hebraico. Grego, aqui tô andando de bicicleta com rodinha ainda, tá ok? Contexto histórico. Note a ironia. Paulo, que ficou cego no caminho de Damasco para encontrar a luz, agora impõe cegueira a quem tenta impedir a luz. Verso 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Contexto histórico, arqueológico. Contexto histórico e arqueológico. O personagem central aqui é Lúcio Sérgio Paulo. A arqueologia confirmou a existência de uma família proeminente com este nome em Chipre através de inscrições em latim, como a encontrada em Soli. O impacto político. A conversão de um procônsul, representante direto do Senado romano, era algo sem precedentes. Isso dava ao cristianismo nascente uma espécie de validação social e intelectual perante a elite romana, deixando de ser vista apenas como uma superstição de camponeses. Informações, tá? Em grego e hebraico. Maravilhado, grego, ekplesomenos. Esse termo é muito forte, deriva de ekfora, plesso, golpear. Literalmente, ele foi golpeado para fora de si, ou atônito. Não foi apenas uma curiosidade intelectual, foi um choque espiritual. Doutrina didaquê em grego refere-se ao corpo de ensinos. No pensamento hebraico, isso equivale ao termo limud. Limud, que significa ensino ou aprendizado sistemático. O procônsul não se impressionou apenas com o milagre da cegueira de Elimas, mas com a coerência do ensino que Paulo apresentava, o Midrash das Escrituras. Senhor em grego, Kyrios, hebraico Adonai ou Adon. Para o romano, Kyrios era um título dado ao imperador. Ao crer na doutrina do Senhor, Sérgio Paulo estava reconhecendo uma autoridade superior à de Roma. No contexto de Paulo, ele estava apresentando Adon Ha-Adonim, Senhor dos Senhores. Verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Informação. Pergue, no grego Pergue, era uma cidade costeira importante. Note que a jornada agora sobe para o interior montanhoso, tá? Interior montanhoso, uma viagem muito mais perigosa. Apartando-se o Marcos. O grego apochorezas, dificuldade esse CH, carrega uma conotação de abandono de dever. Contexto histórico.
Esse é o momento em que João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, desiste. A tradição sugere que ele pode ter ficado intimidado pela mudança de liderança, Paulo assumindo o lugar de seu primo Barnabé, ou pelo perigo da região da Pisídia. Tradição judaica. O retorno para Jerusalém era para um judeu o retorno ao centro do mundo espiritual. João Marcos escolhe a segurança do templo e da comunidade original em vez da incerteza das fronteiras gentílicas. Verso 14. E eles, passando de Pergue, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de Shabat, assentaram-se. Informações linguísticas. Antioquia da Pisídia, diferente da Antioquia da Síria, a sede da missão, ela ficava a cerca de 1.100 metros de altitude. Assentaram-se no grego Ekatissan. No contexto da Beit Knesset, quem se assentava em determinados lugares estava indicando que era o mestre qualificado. Tradição judaica. O Shabat era o único dia em que toda a comunidade judaica e os tementes a Elohim, gentios, estavam reunidos, sob menos. Paulo utiliza a estrutura da diáspora para espalhar a mensagem. Então ali estavam reunidos judeus e gentios, falando para eles, vai espalhar mais fácil. E depois da leitura da lei dos profetas, enviaram-lhes os primeiros da sinagoga, dizendo: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Leitura da lei e dos profetas. No hebraico, a leitura da Torá, Parashá, a seguir pela Haftará, profetas. Então, Parashá, as porções da Torá. E a Haftará é a porção dos profetas. Principais da sinagoga, arquisinagogoi, arquisinagogoi, ou Rosh HaKnesset, hebraico. Eram os oficiais que administravam o culto. A tradição judaica. A palavra de consolação, davar, tanhumim, era o sermão exortativo. Havia o costume de convidar visitantes ilustres para comentar as leituras do dia. Paulo, tendo sido instruído aos pés de Gamaliel, tinha o currículo perfeito para esse convite. 16. Levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas e os que temeis a Elohim, ouve. Vocês já viram nas outras mensagens que eu já falei os que temem a Elohim, né? É uma categoria de homens gentios que temem a Deus, não são mais idólatras, mas não são circuncidados, ok? Quando ele fala israelitas, ele está falando os circuncidados. Os que temem a Deus, que também inclui os prosélitos. Os que temem a Deus, eles estão seguindo, mas não são circuncidados. Já expliquei isso aqui, tá? Então Paulo está falando tanto com os circuncidados, como que os que temem a Deus, mas ainda não são circuncidados. Ok? Israelita, Israeli. No Antigo Testamento e na tradição rabínica, o termo deriva diretamente do nome dado ao patriarca Jacó. A palavra composta vem de Isra, Sar, significa lutar, prevalecer ou governar. El, que significa poderoso. Significado aquele que luta com o poderoso, ou príncipe de Elohim. Análise teológica, o sufixo iod ao final transforma o nome próprio em um gentílico, um povo. Tá? Bnei Israel, outra maneira de dizer. Literalmente, filho de Israel. A tradição judaica, ser um israelita, não é apenas uma questão de nacionalidade, mas de linhagem espiritual e familiar. É o nome da família
da aliança. Diferença entre judeu e israelita. Na tradição judeu, Yehudi refere-se mais especificamente à tribo de Judá, Yehudá, ou aos que retornaram do exílio babilônico. Israelita é um termo mais amplo e honroso, que abraça todas as 12 tribos e a herança espiritual completa. Então, quando você fala de israelita, está citando todas as tribos. Quando você fala judeu, está se referindo à tribo de Judá. O contexto histórico. O gesto de pedir silêncio com a mão é um traço da oratória clássica. Paulo domina tanto a retórica judaica quanto a greco-romana. Então, Paulo ele tem uma excelente oratória, ele tem uma retórica judaica e greco-romana. Tá ok? Os que temem a Deus, no grego, phobomenoi ton theon. Esse grupo é vital em Atos. Eram gentios que abandonaram o politeísmo, vários deuses, e seguiram a ética e a Elohim Israel, e se tornaram monoteístas. Mas não haviam se tornado prosélitos completos pela circuncisão. Então eles eram tementes a Deus, não eram mais idólatras, mas não eram circuncidados, como eu já expliquei. Paulo foca neles porque eles são a ponte entre o mundo judeu e gentil. 17. O Elohim deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço levantado os tirou dela. Análise hebraica. Escolheu Baharno, o conceito de eleição divina, Behirar, é a espinha dorsal da teologia judaica. Braço levantado, Bezeroa, Netuyar, Bezroa, Netuyar. Expressão bíblica clássica para descrever o poder libertador de Elohim no Êxodo. Tradição judaica. Paulo começa seu sermão não com Yeshua, mas com a história da salvação. Ele estabelece um terreno comum com os seus ouvintes antes de introduzir a novidade do Messias. Então ele primeiro vai criar o contexto. Verso 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Paulo está narrando a história do povo dele. Análise hebraica. O deserto é Midbar. Curiosamente, a palavra Midbar compartilha a mesma raiz de Davá, palavra, fala. Palavra, falar. O Davar. Na tradição judaica, o deserto é o lugar onde Elohim fala ao coração do povo. Foi no deserto que Deus falou o decálogo. Informação. O termo suportou, grego, etropophoresen, etropophoresen, é um jogo de palavras, tá? Se for etro, com ph, significa nutrir, carregou como um pai. Paulo enfatiza a paciência e a provisão divina. Verso 19. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Contexto histórico, as 7 nações mencionadas na Torá, Deuteronômio 7, verso 1, representam a totalidade da oposição pagã. A informação etiológica, deu por sorte, tá? Remete ao sistema de Goral, sorteio, onde a terra era dividida não por vontade humana, mas por designação divina. Veja, amados e queridos irmãos, como que nós temos aqui, vamos já entrar já no versículo 20, até aqui, estamos tendo aqui uma aula bem interessante para o nosso ensino, né, irmãos? Que o Eterno continue, enfim, tá muito legal, né? Vamos aqui ver os irmãos aqui. Um abraço para todos que estão aqui conosco.
É importante você compartilhar essa mensagem, tá? Nós agora vamos adentrar ao versículo 20. Tá? Estamos na metade do estudo. Vamos prosseguir. Verso 20. E depois disso, por quase 450 anos, deu-lhes os juízes, até o profeta Samuel. Contexto histórico. Este período é marcado pela transição da teocracia tribal para a monarquia, onde Deus fala com o profeta e agora vai ser reis. Paulo resume séculos de história, o livro de Juízes, para mostrar que Deus proveu liderança constante, mesmo em tempo de anarquia espiritual, mesmo de desvio, da nação no sentido espiritual. Informação etiológica, as origens, né? Juízes, no hebraico shofetim, como vimos, um shofet não apenas julgava causas, mas era um salvador, Moshia, que libertava o povo da opressão física. Samuel aí, no hebraico Shemuel, etimologia Shemu, ouvido, mas El, poderoso. Ou seja, ouvido por Elohim, ouvido pelo poderoso. Ele é um título, esse é um título, né? Na verdade é o nome do último profeta, né? Ele é o último dos juízes, ele também profeta, e ele era juiz, profeta e sacerdote. Esse é o último dos juízes e o primeiro da linhagem profética que ungiria reis. Ele ungiu o Saul e Davi. Então, Shemuel, ele é o último dos profetas, né? Ali, naquele tempo da teocracia, e agora vai surgir a monarquia nesse tempo. A monarquia com Shaul e depois o rei Davi. Ok? Verso 21. E depois pediram um rei. Paulo está narrando a história para o povo para poder chegar até Yeshua. E Elohim lhes deu por 40 anos Shaul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Eu estou lendo em hebraico, mas está em português, tá? Aí parece que eu estou lendo uma coisa e você está lendo outra, né? Saul é no português, eu estou lendo em hebraico, Shaul, tá? E Benjamim é hebraico, tá? Benjamim é conhecido em português. Contexto histórico, a transição para a monarquia foi um pedido do povo que, na visão bíblica, foi uma rejeição direta a Elohim como seu único rei. 1 Samuel 8. Então, o povo pediu um rei, Deus deu um rei. Etiologia é a origem das coisas, tá ok? Shaul, como analisamos antes, Shaul é o pedido. 40 anos, esse é o número, este número 40 anos, é um número significativo na cronologia bíblica, representando um ciclo completo ou um tempo de teste. Curiosamente, o Novo Testamento é a fonte principal que especifica a duração exata do reinado de Shaul. Mesmo ele foi rejeitado no segundo ano. Ele ainda passou mais 38 anos no poder, misericórdia. O julgamento de Deus não tem pressa. Tradição judaica. O fato de Saul ser da tribo de Benjamim é importante para Paulo, que compartilhava da mesma linhagem tribal. Ele reconhece a história de sua própria tribo antes de passar para a linhagem de onde viria Machia, Messias. 22. E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhe como rei a David, ao qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele está narrando a história do povo até chegar de Davi, que Davi vai dar origem a Yeshua. Levantou. O verbo grego geiren é o mesmo usado para ressuscitar. Paulo está construindo um paralelo. Elohim levanta reis, Elohim levanta o Messias da morte. Conforme o meu coração. No hebraico, que levavi.
o coração leve no pensamento semítico não é o lugar da emoção, mas da vontade, intelecto e decisão. Davi era alguém cujas decisões estavam alinhadas com as de Elohim. Tradição judaica. Davi é o padrão ouro da realeza. A tradição ensina que o Messias deve ser ben Davi, filho de Davi. Lembra do Bartimeu? Yeshua ben Davi? Ao citar Davi aqui, Paulo está preparando o pouso para apresentar Yeshua no próximo versículo. Verso 23, o clímax. Da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Elohim a Yeshua para Salvador de Israel. Vamos entender aqui as informações etiológica e linguística. Descendência no grego espermatos, semente, da onde dá origem a palavra espermatozoide, remete à promessa feita a Abraão e a Davi. Jesus, no hebraico Yeshua, deriva da raiz Yasha, que significa salvar. O título Salvador que Paulo usa logo em seguida é uma redundância explicativa do nome Yeshua. Tradição judaica. Paulo usa a palavra promessa evangelion para os judeus da diáspora. A vinda do Messias era a esperança que os mantinha unidos. Paulo está dizendo, a espera acabou. 24. Tendo primeiramente João, antes de sua vinda, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Informações aqui. Arrependimento no grego metanoia, mudança de mente. No hebraico teshuvah, que significa retorno. Chuve, voltar. Tradição judaica, o batismo de João assemelhava-se a um mikvah, banho ritual de purificação, mas com uma ênfase ética e profética da preparação para a era messiânica. As pessoas estavam se batizando para serem separados para o Mashiach. 25. Mas João, quando completava a carreira, disse, João Batista, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, o Mashiach, mas eis que após mim vem aquele quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Tradição judaica, desatar as correias das sandálias era a tarefa mais humilde de um escravo. Os discípulos de rabinos faziam tudo por seus mestres, menos desatar suas sandálias. João Batista está dizendo que Yeshua é tão superior ao mestre comum que ele, João, se coloca abaixo da posição de um escravo comum. Então, os escravos que faziam isso, nem os alunos dos rabinos desatavam a sandália do seu mestre. E João está dizendo, eu sou menos digno que um escravo. Olha que interessante esse detalhe. Verso 26. Homens, irmãos, filhos da linhagem de Abraão, os que entre vós temem a Elohim, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. A vós vos é enviada esta palavra de salvação. Linhagem de Abraão, no grego, genos, Abraão. No hebraico, Zerá, a semente de Abraão, né? Zerá, Avraham. Paulo usa um termo biológico para os judeus e um termo espiritual, os que temem Elohim, para os gentios presentes. Salvação no hebraico, Yeshua, com H no final. Aqui veja que é o mesmo nome, tá? Mas aqui tem uma letra Re. Tá? Aqui não é o nome pessoal, tá? Então, o nome de Yeshua não tem o Re no final, tá bom? Note a conexão fonética direta com o nome Yeshua. É uma conexão porque Yeshua, ele não tem essa letra, mas o resto da construção é a mesma. Aqui está falando salvação e Yeshua, e está dentro da mensagem de Paulo. É um paralelo interessante, ele é uma conexão. Tradição judaica. Paulo apela para o conceito de Brit, aliança. Ele está dizendo que a palavra não é algo novo ou estrangeiro, mas a conclusão da aliança feita com o patriarca. Então, Deus está cumprindo as promessas que fez a Abraão. Ok? É verso 27. Porquanto, não conhecendo os que habitavam em Jerusalém, tá? Porquanto, não conhecendo os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, a este Yeshua condenaram-no,
cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os Shabbatot. Shabbatot é plural de Shabbat. É hebraico. Contexto histórico, Paulo aborda o problema teológico. Se ele é o Messias, por que os líderes em Jerusalém o mataram? Ele argumenta que a própria ignorância deles foi o instrumento para cumprir as promessas. Informação etiológica. Vozes dos profetas. No hebraico, Kol Hanevim. Paulo destaca que eles ouviram a Hafitará, a leitura dos profetas, todos os Shabbatot na sinagoga, mas não discerniram a voz de Elohim nela. Então eles sempre leram na Parashá, a leitura, a Hafitará, lá, mas não entenderam. Verso 28. Embora não achasse nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Contexto histórico. Refere-se ao julgamento perante o representante de Roma. Pilatos, o governador da Judéia, é a testemunha secular da inocência de Yeshua, o que reforça a injustiça da condenação sobre a ótica da lei. Verso 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Grego, Shilom, hebraico, etz. Esse termo é usado para evitar a palavra cruz, conectando a morte de Yeshua à maldição descrita em Deuteronômio 21, 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tradição judaica, o sepultamento rápido era uma exigência da lei mosaica para não contaminar a terra. Paulo enfatiza que até no sepultamento as escrituras foram observadas. Veja que Yeshua é judeu, israelita até na morte. Versículo 30. Mas Elohim ressuscitou dentre os mortos. No grego, egeren, no hebraico, isso, no pensamento hebraico, se remete a Terriat ha-metim, a ressurreição dos mortos. A tradição judaica diz: a ressurreição era uma crença central dos fariseus, grupo ao qual Paulo pertencia. Mas eles esperavam apenas no final dos tempos. Paulo choca a audiência ao dizer que a ressurreição já começou com um indivíduo, Yeshua. 31. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. Paulo está falando que Yeshua foi visto por várias testemunhas. 500 homens viram Yeshua. Contexto histórico. Shaul, ele usa o argumento jurídico do testemunho ocular. Na lei judaica, o testemunho de 2 ou 3 testemunhas estabelece um fato. Paulo aponta para um grupo numeroso que ainda estava vivo para confirmar a ressurreição. Ele está dando fatos, argumentos sólidos. 32. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa que foi feita aos pais. Boas novas no grego, euangelizometa, evangelizamos. No hebraico, bessorá. No Antigo Testamento, bessorá era o anúncio de uma vitória militar ou a ascensão de um novo rei. Tradição judaica, a promessa feita aos pais, ha'avetahar le'avot, é o fio condutor de toda a esperança de Israel. Paulo está posicionando o evangelho não como uma nova religião, mas como o final feliz da história de Israel. O evangelho ser pregado é a história final feliz de Israel. Aí Roma vai e cria uma religião. O evangelho foi anunciado em Isaías para o povo judeu e para próprias nações. Não tem como você separar Israel disso, tá? Aí aparece um pastor que não sabe nada de Bíblia e começa a falar bobagem, né? Fala o que quer, o que não quer, que Israel foi rejeitado, blá, 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 né? Porque não lê, não estuda, né? E fica falando bobagem, né? Fica seguindo Marcião e companhia. Por isso que ele diz, sai da Babilônia. Até sua mente está contaminada com a Babilônia. Agora entramos na parte mais profunda do discurso de Paulo, onde ele utiliza o Midrash, exposição exegética judaica, para provar através das próprias escrituras hebraicas que a ressurreição não era apenas possível, mas profetizada. Paulo usa o Pardes, Paulo usa a exegese bíblica, Paulo é judeu, ele está pregando usando o Tanar.
Versículo 33. A qual Elohim cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Yeshua, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Linguística aqui. Meu filho és tu, no hebraico, Beniatar. No contexto do Salmo 2, isso refere à entronização do rei messiânico. Hoje te gerei, no grego, egenessa. Paulo interpreta o gerar não como o nascimento físico, mas como o momento em qual Elohim gera, tá? Yeshua para a glória eterna através da ressurreição. Então, para Paulo, esse gerar é a ressurreição dos mortos. Tradição judaica, o Salmo 2 é classicamente entendido como salmo messiânico. Para os ouvintes na sinagoga, a aplicação desse salmo a alguém que ressuscitou era um argumento teológico poderoso sobre a filiação divina do Messias. 34. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis promessas de Davi vos darei. Santa e fiéis promessas no grego tá Rosia, Daudi, tá pista. Esta é uma citação de Isaías 55:3. Hasdei David, Hané Emanim. Hasdei David, Hané Emanim. Que significa as misericórdias fiéis de David. Tradição judaica. Paulo usa o termo Hasdei, misericórdia, promessas, que está ligado a Hesed, graça, lealdade, aliança. Graça, lealdade e aliança. Ele argumenta que, se as promessas a Davi são eternas, o herdeiro dessas promessas, o Messias, não poderia permanecer morto. Verso 35. Por isso também diz o outro salmo: não permitirás que teu santo veja corrupção. Santo no grego, Rosion. No hebraico, a palavra é Hassid, que se refere a alguém piedoso, leal e devoto a Elohim. Corrupção no hebraico é Shahat, que significa cova, o abismo ou a decomposição física. Contexto histórico. Paulo está repetindo um argumento que Pedro usou em Pentecostes, capítulo 2, de Atos. É um argumento lógico, teológico. Davi escreveu isso, mas Davi morreu e seu corpo apodreceu. Logo, ele não falava de si mesmo, mas de um descendente. Ele não está falando dele. 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Elohim, dormiu, morreu, e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Dormiu, um eufemismo comum, tanto no grego como no hebraico, shravi, para a morte de um justo. O justo descansa. Agora, o justo descansa. O ímpio não, tá, filhão? O ímpio não dorme não, tá, filhão? Tem que deixar aqui, falar isso aqui. Tá aqui, eu tô dando uma de Moré agora, tô ensinando. Não tô dando nenhuma cajadada, tô bem tranquilo, vocês estão vendo? Mas aqui o sono do justo, tá? Pecadores que não se arrependem não vão dormir não, vão pro fogo do inferno, tá? Tem que deixar isso aqui. Tradição judaica. Conceito de ser reunidos aos seus pais, Neesaf el Avotav. Reflete a crença na continuidade da linhagem, mas também sublinha a mortalidade humana em contraste com a imortalidade do Messias. Verso 37. Mas aquele a quem Elohim ressuscitou não viu corrupção. O ponto central. Esse versículo é antítese do anterior. Yeshua é o anti-David no sentido que sua realeza não foi interrompida pela decomposição do túmulo. Davi morreu. Yeshua não. Davi morreu e no sentido se corrompeu, né? Foi corrupção nele física. Yeshua não. Yeshua morreu e não decompôs. Ok? 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Remissão no grego, apeisis, no hebraico, seliar. Tradição judaica. O perdão dos pecados era grande expectativa para a era messiânica. No Yom Kippur, no dia do perdão, o perdão era anual e temporário. Paulo anuncia que através de Yeshua o perdão é definitivo. 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele
aquele que crer. No grego justificado, dikaioutai. No hebraico, a raiz é tsadak. Tá? Contexto histórico, teológico. Este é um momento revolucionário no discurso. Paulo afirma que a Torá de Moisés tem limite. Ela aponta o pecado, mas não remove a culpa ontológica. A justificação de Sedaká plena só vem através de união com o Messias ressurreto. Do 44 ao 41. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vula contar. Histórico, o contexto. Paulo cita Abacuque 1:5. Originalmente o profeta falava sobre a invasão babilônica que os judeus não acreditavam que aconteceria. Aplicação de Paulo. Ele usa uma técnica rabínica de aplicar uma advertência histórica a uma situação atual. Deus avisou lá atrás, por uma ocasião que ia acontecer. Paulo está reutilizando aquela advertência. Tá? Isso é uma técnica rabínica. Ele avisa que Elohim está fazendo algo incrível, incluir os gentios e ressuscitar o Messias, e que a incredulidade terá consequências. Ele traz a mesma mesmo alerta que o Abacuque fez. Tá? O que Deus está fazendo aqui, essa incredulidade vai gerar consequência. 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no Shabat seguinte se lhes falassem as mesmas palavras. Contexto histórico, isso mostra que o discurso de Paulo atingiu o ponto ideal. Os judeus estavam processando a teologia, mas os gentios, os tementes a Elohim, perceberam que, se a justificação era pela fé e não apenas pela linhagem de Moisés, as portas estavam abertas para eles. Verso 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Elohim. Prosélito, do grego prosélitos, era gentios que haviam se convertido plenamente ao judaísmo, incluindo a circuncisão. No hebraico, Hen é o favor imerecido. Paulo pede que eles não voltem para o esforço próprio, mas descansem no favor de Deus, manifestado em Yeshua. 44. E no Shabat seguinte, juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Elohim. Impacto social. O movimento de Paulo em apenas uma semana causou um alvoroço urbano. Isso gerou o que a tradição judaica às vezes chama de quiná, inveja ou zelo fervoroso, por parte dos líderes que não creram. Então estavam com inveja do Paulo, porque Paulo está levando pessoas após ele. 45. Mas os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, contradizendo o que Paulo dizia, blasfemavam. A inveja aqui não é apenas emocional, é política. Eles viam o controle da sinagoga e a influência sobre os gentios escapar de suas mãos. Eles querem o poder, tá, de liderar pessoas. É igual hoje tem pessoas que fazem, meu Deus do céu, não vou nem adentrar isso. As pessoas têm medo de perder pessoas. Eu não tenho, não. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui, para deixar muito claro aqui o meu ministério. Sou uma voz que clama. Se você quiser seguir outra pessoa, vá. Se eu tivesse preocupado com o número, eu abri uma igreja. E estou aqui como uma voz que clama. Não alguém que quer um monte de gente atrás de mim. Eu estou aqui para pregar salvação. Eu não tenho templo. Nosso ministério não tem CNPJ e nem terá. Por quê? Nós somos a igreja de Atos. Tá? Só que tem muita gente correndo atrás de poder. E tem muitos senhores feudais hoje. Homens que se dizem ser de Deus, que estão no meio da política, no meio de lugares que não eram para estar. Era para estar indo no hospital visitar os doentes, era para estar indo atrás das viúvas, era para estar pregando a palavra que eu estou pregando aqui.
Mas eles se utilizam, eles estão igualzinho os saduceus da época. Hoje nós estamos nessa época, tá cheio de saduceu que está atrás de grana e de poder. Esse povo, eles esqueceram do Cristo ressurreto e agora só estão pensando nessa vida, querem risotes, né? Risotes, eles querem uma vida de glamour, de aparência, de status, de riqueza. Eles querem uma vida como a dos saduceus, que eram ricos, envolvidos em políticas com os romanos, em maracutaias para garantir umzinho. Então, sem generalizar, mas eu te pergunto, como que um homem de Deus vai andar numa Mercedes de 1.300.000 reais? Como é que pode um homem que se diz ser de Deus ter 800 imóveis? Como se pode um homem de Deus dizer-se que é homem de Deus e ganhar 100 mil por mês? Eu falo olhando para você e na cara deles. Aparece aqui na minha cara aqui. Vocês não são, se um dia foram, não são agora homens do eterno. Vocês estão cuspindo na cruz. O nosso Senhor andava 40 quilômetros a pé. E tinha muito rico na época dele. Ao jovem rico ele disse: quer ser perfeito, entrar no céu? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Depois me segue. Meu amigo, eu quero saber qual é a sinagoga que Yeshua edificou. Eu quero ver qual é o prédio que ele edificou físico aqui. Eu quero ver quantos bens Yeshua tinha quando morreu. Tem senhores feudais da fé que têm patrimônios que eu acho que nem reis têm. Nem reis têm. Nós vivemos numa época que não existe só um rei. Tem vários, você sabia? É porque os caras têm tanto dinheiro que não sabem onde mais colocar. E não venha se fazer desentendido e achar que eu estou falando à toa aqui. Você sabe que eu estou falando é verdade. Alguns desses homens, não são todos, não estou generalizando, mas tem muitos senhores feudais aí que realmente não estou preocupado com o evangelho. Não. Pelo soldo que eles recebem por mês, não. Eles não fazem 10% que a gente faz pelo evangelho. Eles são apenas administradores de uma instituição. Mas pregar mesmo, eles não pregam. Eles nem sabem Bíblia. Eles nem sabem o que é hebraico. Se fala o que é hebraico, eles nem sabem. O que é hebraico, eles não sabem. Né? Então, eles estão ali como administradores de uma instituição, não como profetas. Porque se fossem profetas de Deus, mudavam a rota, pregariam a verdade, não deixariam o mundo entrar dentro das instituições que eles dizem ser de Deus, porque o mundo está aí dentro de muita instituição religiosa. Eu preciso te falar isso, tá? Mas infelizmente o povo disse: saltem Barrabás. É a mesma coisa hoje, né? Não mudaram nada. Eles preferiram o quê? Preferiram Barrabás do que Yeshua. É por isso que esses lugares ficam cheios de gente. Ok? Vamos lá, vamos seguir que eu estudo. Então eles são invejosos que estão com medo de perder o poder político sobre as pessoas, o controle, tá? A influência. Eles não querem a verdade. Eles estão com medo de perder a mamata, tá ok? É isso aqui, tá? 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Elohim, mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. A estratégia dos apóstolos, primeiro é o judeu. Paulo segue a ordem teológica, o evangelho é para o judeu primeiro, Loudaio Proton, por causa da aliança, mas a rejeição gera expansão. Já que eles não querem, vou pregar para quem quer. 47. Porque assim nos ordenou o Senhor,
Eu te pus para a luz dos gentios a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Informação etiológica. Paulo cita Isaías 49:6, no hebraico Or-Goim, luz para as nações. Paulo aplica a missão do Messias à sua própria missão apostólica. 48. E os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creio todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Veja só, ordenados. Então Deus já sabe quem vai e quem não vai, né? Alegravam-se. No grego, é difícil pronunciar, né? Ikarion. No pensamento hebraico, a alegria simha é a resposta natural à libertação. Ordenados, ordenados aqui, o termo grego tetagemenoi é um termo militar que significa colocados em fileira ou designados, né? Então, ordenados aqui é esse sentido, tá? Tradição judaica, o conceito de ser escrito para a vida remete a Sefer HaHaim, livro da vida, citado em passagens como Daniel 12:1, para os gentios saber que seus nomes poderiam constar no livro de Elohim sem a necessidade de se tornar judeus nacionais, foi um motivo de grande glorificação. Então ninguém precisa se circuncidar para ter Yeshua, tá? Se você ouvir isso aí que tem que se circuncidar, sai fora que são hereges, tá? 49. A palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Contexto histórico, a mensagem não ficou restrita a Beit Knesset, a sinagoga. O evangelho transbordou para agora a praça pública e para as rotas comerciais da Pisídia. A Pisídia. 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus confins. Contexto histórico. As mulheres religiosas e honestas eram provavelmente gentias ricas que frequentavam a sinagoga, prosélitas, convertidas. Os líderes locais usaram a influência social dessas mulheres e dos magistrados para expulsar os apóstolos legalmente. Eles usaram a lei romana, a lei que regia, para lançar eles para fora, tá? Tirar eles de lá. Informação etiológica, lançaram fora exbalon, indica uma expulsão forçada, possivelmente sob escolta ou ameaça de violência. 51. E sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Análise hebraica, no hebraico, o gesto de sacudir o pé é Nius ha'abar. Nius ha'abak. Abak tem um cof aqui. Ha'abak. Tradição judaica. Para o judeu, o solo fora da terra de Israel é considerado impuro. Ao sacudir o pó de uma cidade que tinha uma sinagoga, Paulo estava realizando um ato profético radical. Ele estava declarando que a incredulidade dos líderes judeus ali havia tornado aquele lugar tão impuro quanto a terra pagã. Quanto uma terra pagã. Então, ao sacudir o pé, aonde tem uma sinagoga, ele está dizendo que o lugar estava pior ali do que uma terra pagã. Era um aviso de que a responsabilidade pelo julgamento agora recaía sobre a cidade. Então, vocês rejeitaram, então vocês que prestem conta. Contexto. Eles seguiram para Icônio, que ficava a cerca de 130 quilômetros a sudeste, continuando a expansão. 52. Último versículo. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo, oh glória. Espírito Santo, como já vimos, a Ruach HaKodesh, Pneuma Agios. A alegria simha no hebraico era vista como uma evidência da presença divina. Mesmo sob a perseguição e com a partida de seus mestres, Paulo e Barnabé, os novos convertidos não ficaram desamparados, pois a Ruach HaKodesh permaneceu como consolador, Menachem. O Espírito Santo ficou enquanto Paulo e Barnabé foram-se embora. Resumo do capítulo. Em Antioquia da Síria, igreja multicultural. Meio, confronto com o ocultismo, Bar Jesus e o sermão histórico na sinagoga. Fim, rejeição por parte dos líderes religiosos e aceitação em massa pelos gentios. E aqui terminamos
com Paulo e Barnabé, falando dentro da sinagoga a palavra de salvação. Até aqui terminamos o capítulo 13, esse belíssimo livro de Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Uma aula que levou 1h e 14 minutos. E que você seja abençoado com esse estudo. Amém? Um abraço fraternal para todos que vão assistir aqui e estão assistindo. Tá bom? Desejo a todos uma noite abençoada debaixo da mão do nosso Criador. E vamos seguindo aqui, trazendo os estudos. Terminamos no capítulo 13. Vamos para o capítulo 14 amanhã. Tá bom? Um forte abraço para todos. Que todos sejam alcançados pelo poder do Eterno. Shalom Lekulam. Um abraço. Deixe seu joinha, se inscreva, nosso contato, descrição do vídeo. Entra lá, fala conosco. Deixe seu comentário, fala de onde você é. Deixe sua pergunta. Amém? Que o Eterno venha abençoar. Se inscreva nos outros canais. É importante vocês se inscreverem. Também entrarem no Telegram, caso aconteça alguma queda do canal. A gente tem poder se comunicar com a comunidade. E também temos outras opções aí de canais e de programas para poder ter acesso aí a ensinar, né? Oremos para que o Senhor, o Eterno, nos dê condições de expandir a Teshuvá, ensinar quem quer aprender. Amém? É o nosso dever, ensinar quem quer aprender. Eu quero saber quem é que quer aprender, né? Ensinar, nós estamos aqui ensinando, né? Agora, quem é que quer aprender? Né? Esse livro de Atos, não é à toa que o Senhor mandou ler ele. Ele traz tanta informação, de suma importância, né? Não tem como continuar na Roma, lendo Atos. Não dá. Não tem como. Fica com alergia a falsas doutrinas. Lendo Atos, você fica liberto do sistema religioso pagão romano. Sistema religioso pagão. Volta para a Torá, volta para os profetas, volta para Yeshua. Sai da Babilônia. Amém? Esse é meu conselho para todos. Tem muita gente que